Olá pessoal, aqui é o professor Jefferson, professor responsável pela disciplina de eletromagnetismo do mestrado nacional profissional em ensino de física no Polo Cuiabá. Nessa pequena apresentação eu vou passar para vocês algumas informações básicas sobre o curso. Algumas informações gerais. Bom, essa disciplina de eletromagnetismo, ela é uma disciplina obrigatória do mestrado nacional profissional em ensino de física. Ela vai ser ofertada nesse semestre 2021-1, o primeiro semestre de 2021, na pós-graduação. Ela tem uma carga horária nominal de 60 horas e a duração em termos de semanas, né, seriam 15 semanas. Tá? Então a gente tem 15 semanas para realizar o estudo de 7 unidades de aprendizagem. Essas 7 unidades de aprendizagem a gente vai falar daqui a pouco dando mais detalhes sobre elas. Tá? É o que compreende a ementa do curso de eletromagnetismo, como está no plano do mestrado. Né? Vocês podem encontrar mais informações no site do curso, né? Onde você tem a ementa com bastante detalhes. Também a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa ementa e tem outros documentos onde você pode encontrar os detalhes dos tópicos que vão ser abordados nessa disciplina. Como se sabe, esse curso ele vai ser ofertado de forma remota. Então a gente precisa escolher uma plataforma de ensino, uma plataforma de repositório de materiais que seja interessante para a gente. E eu optei por utilizar o Google Sala de Aula, que é uma plataforma que é de fácil acesso, ela é grátis e imagino que ela vá servir aos nossos propósitos. Eu já vou falar mais sobre isso. Isso tem bastante detalhes no guia de estudos, né, no guia para essa disciplina que a gente vai conversar no decorrer das primeiras aulas, né, onde essas informações vão ser passadas. Tá? Então, a princípio, são essas informações gerais sobre essa disciplina. Né? Bom, o objetivo geral, essa disciplina de eletromagnetismo ou eletrodinâmica clássica, ela é uma disciplina voltada para o estudo da interação eletromagnética no seu limite clássico. Né? Então, o objetivo geral é fazer com que o estudante tenha contato com essa teoria, entender aonde a interação eletromagnética se faz presente, onde ela se encontra no esquema geral da física, entender do ponto de vista conceitual, do ponto de vista físico, no ponto de vista das definições do que representam os elementos do eletromagnetismo, né? E também entender o seu formalismo matemático. A gente vai precisar abordar todas as equações de Maxwell, entender o seu conteúdo físico e matemático, para ter uma visão geral do que é a teoria eletromagnética de Maxwell. Tá? Também a gente vai precisar fazer várias aplicações, né, para que esse entendimento seja bem feito. Tá? Então, basicamente, esse é o objetivo geral do curso. A gente vai ver eletrostática, magnetostática, suas aplicações na matéria, né? Então a gente vai ver tanto o campo elétrico no vácuo quanto nos materiais, vai ver o campo magnético tanto no vácuo quanto nos materiais, também vai ver aplicações não estáticas, né? Que a gente vai estudar, a eletrodinâmica, né? Já seria já a parte da eletrodinâmica, e também a aplicação, que seria uma das consequências mais importantes da teoria eletromagnética, que são as ondas eletromagnéticas. Tá? Então, basicamente eletrostática, magnetostática, eletrodinâmica e ondas eletromagnéticas. Bom, alguns objetivos específicos. Bom, inclusive eu já falei, né, que é entender a eletrodinâmica clássica e aonde ela se encontra no esquema geral da física. Né? Quais são os seus limites de aplicabilidade? Né? Quais são as escalas de energia e distância onde a eletromodinâmica clássica pode ser observada, pode ser utilizada como uma teoria importante para descrever os fenômenos físicos. Então a gente vai passar também e vai discutir, né, e para compreender quais são essas condições físicas, onde a gente pode aproximar um sistema através da eletrostática e da magnetostática. Tá? Compreender o conteúdo físico das equações de Maxwell e seu formalismo matemático é outro dos objetivos específicos que a gente vai abordar nessa disciplina. E também qual é o processo de obtenção das ondas eletromagnéticas, quer dizer, de que maneira as ondas eletromagnéticas surgem
e como eu posso entendê-las dentro do escopo do eletromagnetismo. Esses são os objetivos específicos de forma bastante resumida. Tem muito mais detalhe, muito mais discussão no guia de estudo do estudante. Alguns documentos importantes dessa disciplina que você tem que ter na sua organização. O guia de estudos da disciplina, onde lá você vai encontrar todas as informações da disciplina, desde das informações básicas até o andamento específico das atividades, quais as leituras que você deve fazer, quais os exercícios que você deve resolver, quais as tarefas que você deve entregar, né, no ponto de vista da avaliação aí. Isso tudo está descrito no guia de estudos da disciplina. Então, ele é um documento importante, ele vai estar lá no Google Sala de Aula, disponível para todos vocês lerem, estudarem e se manterem atualizados no andamento das atividades. Outro documento importante são as notas de aulas preparadas por mim. Tá? Então, eu vou preparar algumas notas de aula baseados em 2 livros textos, basicamente, que são o Eletrodinâmica do Griffiths, que está aí já como livro-texto, e também a Eletrodinâmica Clássica do Jackson. Tá? Então, esses 2 livros são os mais importantes para esse curso, né? São os dois livros-textos que eu vou utilizar nessa disciplina. Tá? Então, essas notas de aulas vão ser baseadas nesses livros. Mas, assim, claro, tem as notas de aula, é um documento importante, mas é importante também você realizar a leitura dos livros-texto. Tá? Então, não se baseiem apenas nas notas de aula, procurem outros materiais. Tá? Outro documento importante, outro material importante, por assim dizer, são as videoaulas. Tá? Então, eu vou preparar as videoaulas baseados nos tópicos mais importantes dessa disciplina e vou disponibilizar. Tá? Vou disponibilizar no Google Sala de Aula o link para que vocês assistam essas videoaulas. Por que essas videoaulas? Porque a filosofia principal desse curso é que a gente tenha o mínimo possível de atividades síncronas. Por que isso, pessoal? Porque a gente sabe que há uma dificuldade muito grande de infraestrutura. Alguns estudantes têm um problema muito sério de infraestrutura e de tempo. Muitas vezes a pessoa não tem disponibilidade de tempo, nem de internet, nem lugar de estudo, para assistir uma aula de 2 horas naquele exato horário designado pelo professor. Então, a minha estratégia, que funcionou no curso, aparentemente funcionou na graduação semestre passado, é disponibilizar diversas videoaulas explicando cada um dos tópicos da ementa e o estudante pode assistir esses vídeos no momento mais adequado, tá? Não necessariamente no momento específico da aula. Tá? Não, mas isso não significa que a gente não terá atividades síncronas. Tá? A gente vai ter lá o nosso horário da quinta-feira, das 14 até as 17, né, das 14 horas até as 17 horas, onde a gente vai ter nosso encontro síncrono, onde a gente vai discutir a disciplina e vai principalmente tirar dúvidas também que vocês tenham sobre as videoaulas que eu gravei, sobre o livro-texto e sobre as notas de aula. Né? Tudo que envolve a disciplina, a gente vai conversar na quinta-feira à tarde. Mas, vamos dizer assim, a grande parte do curso vai ser assíncrono, vai ser a partir dessas videoaulas, onde você pode assistir quantas vezes você quiser, você pode pausar, você pode pausar em algum momento que você não entendeu o que eu falei, no momento que você não entendeu uma passagem, pesquisar, perguntar para mim. Tá? Então, as videoaulas têm essa flexibilidade de você poder assisti-las em qualquer momento, né? E também você poder pausar e poder refletir sobre aquilo que foi dito. Muitas vezes isso não dá tempo na sala de aula, né? Quando o professor está falando, explicando, numa atividade síncrona, muitas vezes você não pode, você perde o momento de fazer a pergunta para o professor, pedir para ele repetir, mas nas aulas, nas videoaulas tem essa flexibilidade, né? Você pausa o vídeo, escreve, faz a sua análise e depois pergunta para o professor. Né? Nesse sentido, ela é muito mais interessante nesse momento de aulas remotas. Tá? Então, o andamento das atividades, digamos assim, vai ser assim, vai ter o nosso encontro síncrono nas quintas-feiras, mas vai ter essas videoaulas onde
eu fortemente indico que vocês assistam e reflitam sobre o que está sendo discutido lá, para que no encontro síncrono da quinta-feira a gente possa discutir. Tá? Bom, e as unidades de aprendizagem? São 7 unidades de aprendizagem, né? O curso é bastante dividido, né? A primeira, na verdade, é algo que eu incluí por conta própria, né? Que é uma revisão de tópicos de cálculo vetorial. Vamos dizer assim que é a matemática mais, uma das tópicos de matemática mais importantes que a gente precisa para entender o eletromagnetismo clássico é o cálculo vetorial, tá? Principalmente o cálculo de funções vetoriais de várias variáveis. Tá? Eu preciso que vocês tenham uma noção de operações com vetores e também o cálculo diferencial envolvendo vetores, né? Com mais de uma variável principalmente. Né? Então a gente vai precisar dos conceitos de gradiente, divergente, rotacional, vai precisar dos teoremas da divergência e o teorema de Stokes. Tá? Então a gente vai precisar dessas ferramentas matemáticas, vai precisar do conceito de sistema de coordenadas. Tá? Então tudo isso a gente precisa dar uma olhadinha antes de começar o curso. Tá? Então por isso que tem essa primeira unidade, tópicos de cálculo vetorial. Tá? A carga horária aproximada é 5 horas, tá? Que seria uma semana, digamos assim. E a nota atribuída, né, que seria o peso dela na nota final do curso, seria 10%. Então, a atividade associada ao tópicos de cálculo vetorial, ela vai impactar com 10% na sua nota final. Ela engloba 10% da sua nota final. Tá? A unidade 2 é a unidade eletrostática. É uma unidade que é mais extensa, tanto que tem 10 horas aí com uma carga horária aproximada. Aí só um parênteses em relação à carga horária aproximada, ela não significa que você vai ter 10 horas de aula ou 10 horas de videoaulas para assistir. Significa o tempo necessário para que você desenvolva todas as atividades daquela unidade, ou seja, o tempo que você vai gastar assistindo os vídeos, o tempo que você vai gastar lendo o livro-texto e o tempo que você vai gastar fazendo a atividade avaliativa, tá? Então, 10 horas é uma carga horária aproximada de todas essas atividades. Não é carga horária de sala de aula como a gente está acostumado no formato presencial das disciplinas. Tá? Se fosse um formato presencial, essas 10 horas certamente seriam as horas que a gente estaria ali junto na sala de aula. Mas nesse formato remoto, a gente tem que fazer uma carga horária aproximada de todas as atividades que o estudante precisa para cumprir aquela unidade de aprendizagem. Tá? Então, no caso eletrostática, são 10 horas e compreende 25% da nota final do curso. Né? Depois a gente vai ver os campos elétricos da matéria. Como eu falei, essa parte eletrostática é o campo elétrico no vácuo. Depois a gente vai ver qual é a sua consequência, né? Qual é o papel do campo elétrico quando eu olho para a matéria. Né? Quais são os efeitos mais importantes. São 10 horas, compreendem 10% da nota final. Magnetostática são 10 horas, 25% da nota final. Aí campos magnéticos da matéria, 10 horas, 10% da nota final. Eletrodinâmica, né, que aí já são os efeitos de corrente elétrica, efeito Joule, lei da indução de Faraday. Então a gente vai olhar para efeitos dinâmicos, né? Até então, até os campos magnéticos da matéria, a gente está olhando para fenômenos estáticos, tá? Então aí na unidade 6, eletrodinâmica, a gente já começa a olhar para efeitos dinâmicos do eletromagnetismo. Então, são 10 horas de carga horária, 10% da nota final. E, por fim, a última unidade são as ondas eletromagnéticas, 10 horas e 10% da nota final atribuída. Tá? Então, era basicamente isso que eu queria passar para vocês como informações básicas desse curso. Né? E, como eu disse, todo esse material, toda essa discussão está bem mais estabelecida no guia de estudos do estudante e todos os outros materiais, enfim, as videoaulas e materiais suplementares vão estar lá disponíveis no Google Sala de Aula. Tá? Então, o próximo passo agora é você acessar o Google Sala de Aula com um código que o professor vai passar para você, que eu vou passar para você, tá? E acessar os materiais lá e já ir cumprindo as tarefas que estão descritas no guia de estudos do estudante. Tá?
Então é isso, obrigado.